O direito sucessório, na atualidade, vive uma verdadeira confusão, porque o texto do Código Civil não foi claro em matéria sucessória e quando o legislador se equivoca, o legislador não é cuidadoso com o texto de lei, a questão passa a tomar rumos indesejados, quais sejam os da insegurança jurídica. E por que eu estou contando isso para os nossos amigos telespectadores? Porque, pela regra do atual Código Civil, com o falecimento de um dos cônjuges, ainda que este deixe descendentes, filhos, netos e bisnetos, o outro cônjuge é chamado a herdar em concorrência. A herança será dividida entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Isso é claro como regra, apesar de o Código ter algumas exceções que já tratamos em conversas passadas. A pergunta que surge então é: se o cônjuge em regra concorre com os descendentes, qual é o quinhão da herança, qual é o percentual da herança que o cônjuge viúvo ou viúva recebe em concorrência com os descendentes? A resposta está no artigo 1832 do Código Civil, que já aviso, não é claro. Porque pela primeira parte do dispositivo, o cônjuge, viúvo ou viúva, recebe quinhão igual, percentual igual ao que recebem os descendentes. O problema é que na segunda parte do dispositivo, a lei traz uma ressalva. Se o cônjuge viúvo ou viúva for ascendente dos herdeiros com quem concorrer, terá direito a um piso, a um quinhão mínimo de 1/4 dos bens da herança. Então imaginemos que marido morre, deixa 4 filhos e a sua esposa, que é mãe desses 4 filhos. 1/4 da herança para ela, 3/4 para os 4 filhos. Imaginemos um segundo caso. Marido morre, deixa 4 filhos de uma união anterior e a sua esposa, que não é mãe daqueles descendentes. 1/5 da herança para cada um, porque nesta hipótese o cônjuge não tem esta reserva de 1/4. E o que o Código Civil não respondeu? E se houver filhos do primeiro casamento e do segundo casamento? Filhos comuns e filhos exclusivos. O cônjuge tem ou não tem esta reserva de quinhão, este piso mínimo de 1/4? A questão é tão tormentosa que até hoje não foi pacificada pelos nossos tribunais. Mas, em princípio, o que tende a prevalecer em termos de doutrina é que o cônjuge só tem a reserva de 1/4, se for ascendente de todos os herdeiros com quem concorrer. Portanto, se houver filhos comuns e não comuns, o cônjuge não tem esse quinhão mínimo, esse piso mínimo de 1/4, e, portanto, a herança será partilhada entre o cônjuge e os descendentes em partes iguais. Esta, enfim, mais uma das muitas questões polêmicas em matéria sucessória.